Então, pessoal, vamos dar continuidade, né, à nossa avaliação céfalo-caudal, como a gente já conversou, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação do tórax e do abdômen, tá ok? Então vamos lá. Primeiramente a gente começa com a avaliação do tórax, tá? É, Para realizar, né, o exame, a avaliação do tórax, a gente vai seguir os seguintes passos: a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. Tá ok? A gente vai ver um pouquinho da teoria agora, depois a gente vai ver novamente a teoria em sala de aula e vamos para a prática, né, nos laboratórios para poder praticar todo esse passo a passo. Então a gente começa com a inspeção, tá? Então, a inspeção, o que que é? O que que significa a inspeção? Eu vou inspecionar o tórax desse paciente, eu vou visualizar o tórax desse paciente. É um exame que eu olho o tórax do paciente e a partir do meu olhar eu consigo já identificar algumas informações importantes, tá ok? Como por exemplo, os tipos de tórax. A gente tem o tórax chato, tá ok? Que é esse primeiro aí. A gente tem o tórax em tonel ou em barril. Vocês podem ver pela forma dele. Ele é como se fosse um tonel, né? Como se ele fosse um barril. A gente tem um exemplo aí de uma doença muito característica de paciente que tem esse tipo de tórax, paciente com DPOC, tá? A gente tem o tórax cifótico, né? Aquele paciente que apresenta uma cifose acentuada, uma hipercifose, como eu já mostrei para vocês também em sala de aula. E a gente tem outros tipos de tórax, por exemplo, o imbudibiliforme, tá? Vocês podem ver aí que ele faz uma protusão próximo à região do abdômen. E a gente tem o tórax cariniforme, né? Também conhecido como tórax em peito de pombo. É aquele tórax mais para frente, aquele tórax mais protuso, parecendo mesmo um peito de pombo. Então é importante saber esses tipos de tórax, assim como a gente viu lá os tipos de face, é importante a gente também sabe conhecer esses tipos de tórax, tá? Além disso, durante da expensão, né, aquilo que a gente está olhando, a gente pode visualizar a simetria da coluna e ver, está um tórax simétrico, está uma coluna simétrica, está normal, ou tem uma lordose, ou tem uma cifose, ou tem uma escoliose. Então, tudo isso também nós já conversamos em sala de aula, né? Vamos mostrar novamente que tá dentro da avaliação do tórax essa simetria da coluna. E a gente pode ter esses achados aí, normal, lordose, cifose ou escoliose. Além disso, a gente tem o tórax, né, que a gente chama de peito escavado, tá? É conhecido como peito escavado. Cientificamente, vocês vão encontrar na literatura como pectus excavatum, tá? Que é o famoso peito escavado, ou seja, é um abaulamento, né? É uma depressão que a gente tem na região do tórax, que geralmente é feita pelo externo, tá? O externo, às vezes, o osso externo, ele tem um abaulamento, uma depressão e forma aí esse peito escavado, né? Pode estar relacionado a uma malformação congênita, tá? Como eu disse, o osso do externo provoca uma depressão no centro do peito, tá ok? Causa uma alteração da imagem corporal, né? Óbvio, então durante a inspeção você olha, você já vê é, imediatamente, já identifica esse tórax do tipo peito escavado. Não tem risco de vida, entendeu? E pode influenciar a autoestima, né? Porque às vezes a pessoa vai na praia, vai tirar a camisa, tudo, então isso pode estar muito relacionado, assim, mais relacionado com a questão da autoestima da pessoa. Além disso, nós temos alguns pontos de referências, alguns pontos anatômicos, algumas linhas anatômicas que a gente utiliza como referência, que é extremamente importante para a avaliação do tórax. Por quê? Porque quando a gente for avaliar, a gente vai, né, recorrer a essas linhas para poder ter como referência. Na hora que a gente for registrar tudo aquilo que a gente avaliou, se a gente achou algum nódulo palpável, alguma massa, alguma cicatriz, onde que a gente encontrou. Então essas linhas muitas das vezes servem para a gente basear, né, referenciar também o nosso registro. Então a gente tem aí a linha axilar anterior,
a linha hemiclavicular e a linha médio-esternal, tá ok? Linha médio-esternal, tá? É uma linha vertical em cima do externo. A linha hemiclavicular é uma linha que começa lá em cima, no meio certo da clavícula e desce e coincide, que passa acima do mamilo. E tem a linha axilar anterior, é aquela linha que está próximo à axila, né, na região mais perto da axila, próximo do tórax. Então, linha axilar anterior. A gente tem a linha, novamente aí, um exemplo da linha axilar anterior. A gente tem a linha axilar média, que é aquela linha que divide a axila ao meio e desce e vai até lá embaixo na crista ilíaca. E a gente tem a linha axilar posterior, ou seja, é aquela que está dividindo a região da axila com a região posterior do tórax, tá ok? E na região posterior a gente tem a linha escapular e a linha vertebral, como mostra a foto. É importante saber essas referências anatômicas por causa daquilo que eu já disse para vocês agora há pouco, né? Que vai auxiliar a gente durante o exame físico, durante o registro, né? É extremamente importante. Então, a gente inicia após a inspeção, ou seja, após a gente visualizar o tipo de tórax, todas as referências anatômicas, presença de cicatriz, presença de algum abaulamento, tudo, a gente vai para a segunda parte do exame, que é a palpação, tá? Na palpação, a gente realiza com as duas mãos, tanto na região anterior quanto na região posterior, e a gente vai identificar a presença de massas, se tem alguma massa palpável nessa região do tórax, como que está essa expansão do tórax, né? Na hora que o paciente inspira e expira, esse tórax, ele está expandindo normalmente, um lado está expandindo igual ao outro, né? Você coloca as duas mãos sobre o tórax, né, do lado direito e do lado esquerdo, e pede o paciente para inspirar e expirar normalmente. E você vê se as suas duas mãos estão subindo e descendo durante fazendo esse movimento durante a inspiração e expiração do paciente, para poder ver se algum lado está expandindo mais, se o outro está expandindo menos, se um lado está expandindo e o outro lado não está expandindo, tá ok? Se os dois estão expandindo ao mesmo tempo e retornando ao mesmo tempo. E também a questão da própria textura da pele, né? Coloração, temperatura, tudo isso a gente vai estar sentindo através desse toque durante a palpação. A gente pode também testar, né, essa expansibilidade da caixa torácica na região posterior, ou seja, conforme mostra a foto, a gente pode, né, no final da caixa torácica, a gente colocar as mãos abertas, né, apoiadas, e pedir o paciente para respirar, né, profundamente. E você vai observar os seus dois dedos, os dois dedos polegares, né, se eles estão expandindo e voltando de acordo com o que o paciente inspira e expira. É um teste muito fácil e a gente pode estar realizando para poder ver a questão da expansibilidade da caixa torácica. Além disso, a gente tem um outro teste que é conhecido como frêmito tóraco-vocal. Ou seja, o que é isso? Você vai colocar as suas duas mãos na região posterior do paciente, né? Próximo à região escapular, com os dois dedos na linha, né, central da região posterior do paciente, e vai pedir o paciente para poder falar a palavra 33. Ou seja, você vai pedir ele para repetir várias vezes, 33, 33, 33. E você, com essas duas mãos nessa região, conforme mostra a figura, você vai sentir a vibração durante a fala. Se os dois lados estão vibrando, se estão vibrando, um lado vibra, outro lado não vibra, se um vibra mais forte, o outro mais fraco, ou se estão todos os dois lados vibrando de maneira normal. Então, isso a gente testa o frêmito tóraco vocal. Então, aí, novamente, tá? Exemplos, figuras, exemplos de palpação, tá ok? Sempre realizar com as duas mãos, sempre realizar tanto na parte anterior quanto na parte posterior, tá ok? E a gente vem para a percussão. A percussão
né, a gente vai ver melhor na aula prática, que consiste em você realizar alguns golpes, né, colocar uma mão sobre o tórax do paciente e com a sua outra mão você vai realizar alguns golpes no seu próprio dedo indicador ou dedo médio, né? Geralmente é na segunda falange distal, tá? E aí vai emitir alguns sons que pode ser o som claro pulmonar, sons hipersonoros, sons submaciço ou maciço, som tipânico. Então é de acordo com a região que a gente está avaliando, emite alguns tipos de sons. Caso seja um som que não é esperado para aquela região, pode ser que tenha algo anormal acometendo ali, né? É um teste que quando mais a percussão é uma estratégia que quanto mais a gente executa, mais a gente fica apto a fazer, principalmente a questão de tá, né, identificando esses sons. É algo que, a princípio, para essa disciplina não será cobrado, mas é importante saber quais os sons encontrados no pulmão durante a percussão, que a gente tem o som claro pulmonar, o som hipersonoro, o som submaciço ou maciço e o som timpânico. Tá ok? Aí algumas fotos mostrando como que é realizada a percussão. E a gente vem, né, para a parte mais importante, né, uma das partes mais importantes da avaliação do tórax, que é a ausculta pulmonar. Então, depois da inspeção, veio a palpação, depois a percussão e agora a ausculta. Ou seja, a gente vai auscultar os sons normais ou presença de sons anormais do pulmão, tá ok? Os sons normais são chamados de murmúrio vesicular. É extremamente importante saber essa palavra, murmúrio vesicular, e que ela está relacionada, né, com os sons normais do pulmão, porque depois nós vamos precisar dessa palavra para poder registrar os sons que nós auscultamos no pulmão. E esses sons, né, os murmúrios vesiculares são mais audíveis em região infraescapular, em região próxima à axila, infraclavicular, tá ok? E a gente vai ver melhor e praticar lá nas nossas aulas práticas no laboratório, tá bom? Então, som, murmúrio vesicular, né, é o som normal durante a ausculta pulmonar. A gente também tem os sons que são considerados sons anormais, tá, da ausculta pulmonar, que são chamados de ruídos adventícios. É muito importante a gente também saber identificar, né, qual região que a gente identificou esses ruídos, mas também para essa disciplina é importante a gente saber apenas quais que são os estertores finos, os estertores grossos, os roncos, tá? Os sibilos. Então, esses são os sons, os ruídos adventícios, né? Que são caracterizados pelos sons anormais durante a ausculta pulmonar. Então, aqui é importante a gente saber, né? Conhecer essa caixa torácica, conhecer quem que está atrás, né? Dentro dessa caixa torácica, quais os órgãos que fazem parte, né, quais as estruturas, quais as regiões. A gente tem aí os arcos costais, a gente tem o pulmão, a gente tem a pleura, o apêndice xifoide é um ponto anatômico extremamente de referência para a gente, o corpo do externo, o manúbrio do externo, tá bom? Então essas regiões a gente precisa de saber para poder realizar uma boa avaliação do tórax e também a ausculta. Então, como eu disse, é importante saber localizar essas estruturas e saber também que entre uma costela e outra tem uns espaços chamados de espaços intercostais. A partir de agora, a gente precisa saber localizar esses espaços intercostais, contar esses espaços intercostais, porque eles vão ser nossas referências, tanto na ausculta pulmonar quanto na ausculta cardíaca. Um erro muito comum, pessoal, que os profissionais de saúde às vezes cometem, né? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais que fazem essa ausculta pulmonar, é qual? É avaliar os sons, tanto cardíaco quanto pulmonar, em cima da blusa, em cima da roupa. Então, assim como a gente viu lá na aula de pressão arterial, que não se deve medir
verificar, mensurar, aferir a pressão arterial, né, em cima da roupa, assim também, ao escutar algum som cardíaco, algum som pulmonar em cima da roupa, em cima da blusa, não é ideal. Então, não vamos cometer esse tipo de prática, tá ok? Não vamos cometer esse tipo de erro. Essa figura mostra, tá, alguns pontos para poder ser realizado a ausculta pulmonar. Então, você pode visualizar aí que, né, tem os pontos, a região 1, a região 2, a região 3, a região 4. Então, ela começa na região do ápice do pulmão, vai descendo, como você pode ver na figura 2, né? Sempre deve ser feito em zigue-zague, ou seja, você começa do 1 de um lado, vai para o 1 do outro lado, desce para o 2 do mesmo lado, vai para o 2 do outro lado, desce para o 3 do mesmo lado, vai para o 3 do outro lado e na região da base do pulmão você vai abrindo, né, essa verificação. Você chega na região 4, quando você chegar na região 5, tanto de um lado quanto do outro, você vai ampliando, né, o local de ausculta, pensando que o pulmão, né, ele existe a base, que é mais alargada, que está embaixo. Então, por isso, nessa região 4, 5, 6 e 7, a gente amplia o nosso campo de ausculta. E como o pulmão logo em cima, né, tem o ápice, em cima a gente faz essa ausculta, né, geralmente um pouco mais próxima da linha média posterior, tá ok? Vamos ver isso melhor durante a prática também e vamos treinar para que essa visualização possa ficar clara para cada um de vocês. Então, como eu disse, tudo que é feito tanto na região anterior tem que ser feito na região posterior e vice-versa. Fez na região posterior, fazer também na região anterior. Então, né, na região anterior a gente tem aí os pontos também, os pontos 1, os pontos 2, os pontos 3. É importante também fazer em zigue-zague, tá? E na hora que chegar abaixo do mamilo, né, ou na linha próxima ao mamilo, a gente ampliar o nosso espaço de ausculta, porque a gente sabe que dentro da caixa torácica ali está a região da base do pulmão. Muitas das vezes, como vocês podem visualizar aí no número 5, às vezes está na linha, a gente chega até na linha axilar anterior. Por isso que é importante também saber, né, aqueles pontos, aquelas linhas de referências trazidas anteriormente. Então, todo som escutado no pulmão, como foi falado, é o murmúrio vesicular, os sons normais, tá? E é importante pedir o paciente para poder respirar de uma forma profunda, tá? Respira fundo. Às vezes, se tiver algum exame, né, com alguma dificuldade de auscultar, pedir ele para respirar às vezes com a boca aberta, o que pode ajudar a facilitar essa entrada e saída de ar, tá bom? E a gente pode também, caso a gente venha a auscultar algum ruído fino, algum ruído grosseiro, a gente pode pedir ele para simular uma tosse e ver como que era a ausculta antes da tosse e após a tosse, porque talvez o acúmulo de secreção na região dos bronquíolos, dos alvéolos, com a tosse, né, você movimenta essa secreção nessas regiões e às vezes pode o paciente simulando a tosse e depois você auscultando pode melhorar essa ausculta para você profissional poder avaliar melhor. Novamente aí os pontos de ausculta, tá? Vão ser esses pontos que nós vamos trabalhar lá na prática, no nosso manequim e até mesmo um com o outro. E agora a gente entra na ausculta cardíaca, extremamente importante também, tudo dentro da avaliação do tórax. Então é importante que o paciente, né, fique em decúbito dorsal, né, em posição de Fowle ou semi-Fowle para você realizar este procedimento, tá? Pode ser também na posição sentada,
né? Às vezes sentado numa cadeira, se o paciente tiver condições, tudo. Então, você adaptar de acordo com o local que você está atendendo esse paciente, tá? E a gente tem um ponto muito importante, tá? Que a gente chama de ictus cordis, ou seja, é a ponta do coração, tá? Como a gente sabe, né? Vocês já viram em anatomia, o ápice e a base do coração são invertidos, né? Eu falei lá no pulmão que a base está embaixo e o ápice está em cima. Agora, o coração, a base está em cima e o ápice está embaixo. É como se ele estivesse de cabeça para baixo, né? Então, essa região de ictus cordis é uma região que, se você colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo e palpar, onde está mostrando aí na figura, no quinto espaço intercostal, você vai sentir, né, na linha hemiclavicular. Olha só novamente a importância de saber essas linhas anatômicas. Então, no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular, paciente deitado em decúbito lateral esquerdo, ou seja, você vai aproximar, né, esse ápice cardíaco desse quinto espaço intercostal. Então, pessoal, né, esse ictus cordis é chamado assim popularmente como a ponta do coração. Ele está no quinto espaço intercostal do lado esquerdo, tá, na linha hemiclavicular. Ou seja, é o ápice do coração. É o foco. Quando a gente for falar de ausculta, vai ser onde a gente vai auscultar o nosso foco mitral, tá ok? Vamos também praticar, né, a palpação e sentir esse ictus cordis, né, lá na prática, tanto nos colegas quanto também no manequim. Então, pessoal, como eu sempre costumo dar a dica para vocês, questão de prova é essa imagem aqui. O que que significa isso? São os focos, né, da ausculta cardíaca, tá ok? Então a gente tem o foco aórtico, representado aí de laranja, tá? A gente tem o foco pulmonar, é onde que a gente ausculta o foco pulmonar. A gente tem aí o foco tricúspide, tá ok? E a gente tem aí o foco mitral. Então, o foco aórtico, ele se localiza no segundo espaço intercostal. Como eu disse anteriormente, o que é um espaço intercostal? É um espaço entre uma costela e outra. Então, ele está no segundo espaço intercostal do lado direito, foco aórtico. No segundo espaço intercostal do lado esquerdo, né, está o foco pulmonar, tá? Todos esses dois estão próximo ao externo, próximo à linha do externo, não em cima do externo, mas próximo do externo. Então, o foco aórtico, segundo espaço intercostal do lado direito, próximo à linha do externo. Foco pulmonar, segundo espaço intercostal do lado esquerdo, próximo à linha do externo, tá? Foco tricúspide. Algumas literaturas colocam no quarto, outras literaturas colocam no quinto. Então, nós vamos colocar, né, 4/5 espaço intercostal do lado esquerdo, próximo à linha do externo, tá? Esse verdinho aí que vocês estão vendo é o nosso foco tricúspide. Já o foco mitral é no quinto espaço intercostal do lado esquerdo, próximo, né, sobre a linha hemiclavicular. Vocês podem ver aí que o roxinho, né, já não está próximo à linha external, mas sim próximo à linha hemiclavicular, o que coincide, né, o que alguns autores também chamam de linha mamilar, porque às vezes coincide com logo abaixo do mamilo, mas não podemos usar esse ponto de referência, porque às vezes a gente pode estar avaliando um idoso, uma pessoa, né, um idoso com uma mama muito grande, flácida, né, uma senhora idosa. Então, é melhor considerar a linha, o quinto espaço intercostal do lado esquerdo, na linha hemiclavicular, ok? Mais uma vez, mostrando para vocês a importância daquelas linhas que
eu trouxe anteriormente. Então, nós temos aí nosso foco aórtico, nosso foco pulmonar, nosso foco tricúspide e nosso foco mitral. Também vamos tá praticando isso lá no laboratório de simulação realística. E nesses focos a gente ausculta o som de B1 e B2. O que são isso? O que isso significa? B1 significa os fechamentos das válvulas atrioventriculares. Quem que são as válvulas atrioventriculares? Ou seja, as válvulas tricúspide e mitral, as válvulas que estão entre os átrios e os ventrículos, tá ok? E B2 são os fechamentos das válvulas semilunares. Quem que são as válvulas semilunares? Vocês aprenderam também em anatomia, né? É a válvula pulmonar, né? É a válvula aórtica, tá? Então, nesses pontos a gente ausculta a bulha 1, que significa fechamento das válvulas atrioventriculares, e a bulha 2, fechamento das válvulas semilunares. É o nosso famoso tum-tá. Então, B1 e B2, bulha 1 e bulha 2, é o nosso famoso som cardíaco, que é o tum-tá, 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 tum-tá. O coração, quando ele está em condições normais, ou seja, não tem nenhuma patologia, ele emite esse som de tum-tá, que nada mais é do que as bulhas 1 e 2, B1 e B2, que consiste nos fechamentos das válvulas atrioventriculares B1, válvulas semilunares B2, ou seja, que ocorre aí durante a sístole e a diástole. Então, novamente, a primeira bulha B1, fechamento das válvulas. Ali está até escrito errado, está escrito válvula, embaixo está valas, está errado. Fechamento das válvulas mitral e tricúspide, B1, primeira bulha, e B2, segunda bulha, fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. Tá ok? Depois eu vou corrigir isso aí para vocês, para poder levar para a aula teórica. Tá? Não vou corrigir agora, porque senão vou ter que parar o vídeo e depois vou ter que começar o vídeo novamente, tá bom? Mas são válvulas, tá? E como que a gente vai registrar esse som cardíaco que a gente auscultou, né? Como vocês estão começando a se inserirem nos estágios, indo para os hospitais, tudo, às vezes você vai chegar lá e vai estar realizando algum exame desse paciente, alguma ausculta cardíaca, e como que você vai registrar isso? Porque se você faz e não registra, é sinal que você não fez. Como que você vai comprovar? Correto? A gente já conversou sobre isso. Ou então você vai pegar para ler o prontuário de um paciente e você vai ver que algum outro profissional ou um outro enfermeiro ou um médico registrou, dessa seguinte forma. Então, vocês precisam de aprenderem também a entender e, a partir de agora, registrarem dessa forma. Então, primeiro você registra o ritmo, o ritmo que você encontrou. Qual o tempo? Está no tempo certo? Está em 2 tempos? Tum-tá, tum-tá, tum-tá. E você registra a fonética. Fonética está ligado ao som, ou seja, esse som está normal, está normofonético, esse som está muito alto, hiperfonético, esse som do coração está muito baixo, hipofonético. Então, você registra bulhas rítmicas normofonéticas em 2 tempos sem sopro, que é essa sigla acima, essa sigla que vocês vão começarem a usar a partir de hoje, e essa sigla que vocês podem ler em algum prontuário do paciente também. Então, B de bulhas, R de rítmicas, ou seja, ela está rítmica, tum-tá, tum-tá, tum-tá. Normofonética, ou seja, ela está dentro de um som adequado, ela não está nem muito alta e nem muito baixinha, normofonética, em 2 tempos, ou seja, novamente o tum-tá, tá ok? Porque futuramente a gente vai ter algumas patologias que além da bulha B1 e B2, a gente vai ter a B3 e a B4, que às vezes o coração, em vez de fazer tum-tá, pode fazer tlum-tá, tlum-tá, tlum-tá.
ou tum-tlá, 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 ou seja, ele não vai estar em 2 tempos, ele pode estar em 3 tempos ou em 4 tempos, e isso está relacionado à patologia. Então, a gente vai aprender nessa disciplina, para agora, o que é normal. Então, búlias rítmicas normofonéticas em 2 tempos, e aqueles 2 Szinhos lá em cima é sem sopro, ou seja, é um coração normal, fazendo o seu trabalho aí normalmente, tá ok? E além disso, no tórax a gente também avalia as mamas, tá? Claro que a avaliação das mamas, né, nas mulheres tem as suas maneiras mais específicas, mas no homem também a gente tem que verificar, né, a questão do mamilo, tudo, porque a gente sabe que o câncer de mama também pode acometer pessoas do sexo masculino. Então, você vai, né, avaliar as mamas, você vai fazer a inspeção dela, ou seja, você vai olhar para essa mama, né? E você já pode identificar alguns achados importantes. E depois que você verificar, você vai palpar essa mama, tá? Para poder ver se está tudo normal ou se você acha algo anormal nessa mama. Então a gente tem exemplos aí, né? Da mama normal, do mamilo normal. A gente tem um exemplo aí do mamilo pequeno ou plano. A gente tem um exemplo aí do mamilo comprido e outro exemplo aí do mamilo invertido, tá ok? Que é importante a gente conhecer. É importante também, nesse tipo de exame, você, principalmente enfermeiros, né? Nós do sexo masculino, né? Por a gente estar avaliando às vezes a mulher, é importante a gente ter uma postura amigável e séria, tá? Manter a privacidade, né? Não pode ser em qualquer sala, em qualquer local. Ter uma boa iluminação, né? E, se possível, estar acompanhado por outro profissional. Tá ok? Então você, né, principalmente às vezes você do sexo masculino que vai avaliar a mama de uma mulher, às vezes você chama ou o profissional médico para acompanhar, ou o técnico de enfermagem, né, se for uma mulher, do técnica de enfermagem, para acompanhar esse exame, para poder não gerar tanto desconforto assim com a paciente, né? Lógico que você vai pedir autorização à paciente, né, para esse outro profissional estar acompanhando tudo, mas para estar realizando esse exame da forma mais amigável, mais ética e mais profissional possível, né? Então, na inspeção, né, você vai colocar a paciente, né, vai sem a roupa, sentada, e você vai inspecionar é, os seios, né, as mamas dessa paciente. O que você vai observar? Você vai observar o tamanho dos seios, a forma dos seios, o formato dos mamilos, tá ok? Como a gente viu aqueles exemplos anteriormente, né? É o que é chamado de posição estática, ou seja, você apenas coloca a paciente lá sentada, né, com a mama exposta, e você observa. Inspeção estática. E tem a inspeção também dinâmica, ou seja, você também vai colocar a paciente sentada com a mama exposta e vai solicitar que a paciente coloque as mãos para trás da cabeça, pedir que eleve as mãos, né, os braços, acima do tórax e abaixo, para você observar, né, se essas mamas fazem os mesmos movimentos de acordo com que a paciente faz os movimentos de braço, né? Você vai observar a simetria das mamas, o volume, a forma, a consistência, se tem alguma modificação na pele durante os movimentos, que ela realiza algum movimento com o membro superior, né? Se modifica a textura da pele, né? Se um determinado local, né, a pele fica diferente, se o mamilo também, se há uma modificação do mamilo. Então isso é uma inspeção dinâmica. E você, né, vai fazer a palpação dessas mamas, né, tentando verificar a presença de gânglios, tá? A gente sabe que a mama, né, a gente, se eu não me engano, tem uma foto aí anteriormente, é um local onde, né, possui vários linfonodos, tudo, então vai a gente realizar essa palpação para poder ver a presença de nódulos, de gânglios, né? Se tem algum linfonodo palpável, é extremamente importante. Então, colocar a paciente em decúbito dorsal, né?
palpar, avaliar os gânglios na região supra, clavicular, lá na axila, tá? Às vezes é muito comum o profissional avaliar só a região da mama, esquecer né, que a nossa rede de linfonodos, né, se estende, vai na região da axila e que às vezes a gente pode encontrar um linfonodo palpável lá na região da axila e que é super importante, né, na verificação dessas mamas. Se por um acaso encontrarmos algum nódulo, alguma depressão nessa mama, algum local específico de dor, que a mulher relata a dor, a gente vai sempre lembrar de registrar. E se for algum nódulo palpável, a gente vai anotar o número. O que é esse número? Né? Em qual local que a gente identificou? Né? Esse nódulo é no quadrante superior externo, quadrante inferior externo, quadrante superior interno, quadrante inferior interno. Na prática, eu vou estar mostrando para vocês essa divisão da mama em quadrantes. O tamanho desse nódulo, a consistência, tá? Desse nódulo e a mobilidade. É um nódulo que ele é fixo ou ele é móvel, tá ok? Então, a gente vai palpar essa mama, né, em formas de raios de bicicleta, é um dos exemplos, tem várias maneiras, tem a circular e tem a forma em raios de bicicleta, para poder estar investigando algumas possíveis alterações. Isso a gente vai praticar lá na prática, nos laboratórios. Então aqui também já foi falado, né, dos quadrantes, tá? Verificar a presença de secreção, que é muito importante, tá ok? Das mamas, né? A mastite, tá ok? Que significa uma inflamação, né? Então, verificar a questão da mastite também é muito importante. Se a mulher estiver amamentando, né? Poder orientar ela para que se evite a mastite. Também vamos discutir isso em aula teórica. A galactorreia, né? Ou seja, o que é isso? Pode ocorrer tanto em mulheres quanto em homens, né? Que é a presença de leite ali naquela mama, né? Sendo que as pessoas não estão amamentando, né? A mulher e também a gente precisa de verificar isso no homem. Então, a presença de galactorreia é extremamente importante verificar. Presença de nódulos, se tem alguma deformação, inchaço, retração, alteração na auréola, é extremamente importante. Dor em algum local específico da mama. Só lembrar que no período menstrual a mulher é comum a mulher sentir dor, então não confundir, né, se ela queixar dor, verificar se ela não está no período menstrual, porque é normal sentir um certo desconforto, uma certa dor, né, durante o período menstrual. E no mamilo a gente vai verificar, né, os sinais de desvio de mamilo, inversão de mamilo, que é aquela foto que a gente viu lá em cima, sangramento, tá? E no braço e na axila a gente vai verificar se tem algum edema, algum inchaço ou se tem algum nódulo palpável, tá ok? Como eu falei para vocês, né, olha como que é rico, né, de, de nódulos nessa região da mama. Vocês podem ver aí, no caso de um tumor, né, a mama pode ficar rica dessa região de nódulos, igual vocês veem aí na foto, a presença de um tumor, e tem aí como que é rico dessa rede de linfonodos aí na região da mama. Por isso que a mama precisa de uma atenção especial, tá ok? E a gente vai estar falando novamente e praticando lá no laboratório. Aqui, né, tem alguns exemplos, né, algumas fotos de feridas, né, de paciente com estágios evoluídos de câncer de mama, tá? A gente sabe o quanto esse câncer é agressivo, então nós profissionais de saúde temos uma responsabilidade muito grande. Então, saber fazer um bom exame do tórax, um bom exame das mamas, saber orientar a mulher para que a mesma possa também realizar esse autoexame das mamas em casa é extremamente importante para a gente poder evitar esse tipo de situação. Ou seja, essa segunda foto, essa foto mais embaixo, já é numa fase final da vida. Então, algo que nós profissionais temos a missão de evitar, né, ou de
ajudar a mulher a detectar o mais precoce possível. E agora a gente entra no exame físico do abdômen, tá? No exame físico do abdômen, a gente também tem a inspeção, né? Só que lembra lá que no tórax a gente fez a inspeção, depois a gente fez a palpação, depois a gente fez a percussão e por último a gente fez a ausculta, que aí a gente fez a ausculta cardíaca e a ausculta pulmonar. No abdômen vai ser diferente, a ausculta vai vir em segundo lugar. Por quê, Ramon? Porque primeiro você vai inspecionar esse abdômen, ou seja, você vai apenas ver, sem tocar nesse abdômen, que ele, né, só de você visualizar, ele já traz algumas características, pode trazer algumas características importantes durante o seu exame. Então você vai inspecionar, você vai visualizar esse abdômen. Depois você vai auscultar ele. Por quê? Porque se você realizar a percussão e a palpação desse abdômen antes de auscultar, quando você ausculta o, o abdômen, uma das finalidades é você verificar os ruídos hidroaéreos para ver se esse paciente, esses ruídos hidroaéreos estão hipoativos, normoativos ou hiperativos. O que isso significa? Se o paciente tem vamos dizer assim, intestino preso, né, presença de fecaloma, né, se a motilidade desse intestino não está funcionando legal, né, ou está funcionando demais, né? No caso de diarreias, por exemplo, a gente vai ter, né, um peristaltismo aumentado. Então, se você fazer a percussão e a palpação desse abdômen antes de auscultar, ou seja, você vai, por exemplo, excitar esse abdômen, né? Excitar esses movimentos, excitar esse peristaltismo, e quando você for auscultar, pode ser que vai dar uma alteração, ou seja, eles vão estar muito aumentados. Então é melhor você primeiro inspecionar, visualizar o abdômen, depois você auscultar o abdômen, para depois você fazer a percussão e a palpação, porque aí não corre o risco, né, de você aumentar esses ruídos do abdômen durante o momento que você tocou no abdômen, tá ok? Então, assim como nós vimos lá, que existe os tipos de face, né? Existe os tipos de tórax e existe também os tipos de abdômen. Vocês podem ver aqui, né, pessoal, que os tipos de abdômen mais comum que nós vamos encontrar é o abdômen globoso, tá? É o abdômen em avental, ele forma como se fosse um avental mesmo. É o abdômen plano, né? Esse é o desejo de todo mundo. É o abdômen de batráquio, que é aquele abdômen que pode estar relacionado às vezes com masite, o paciente que tem cirrose, ou seja, um acúmulo de líquido nesse abdômen. E aquele abdômen escavado, ou seja, daquele paciente muito emagrecido, está relacionado com anorexia. Então, esse é os tipos mais comuns de abdômen que a gente tem. Nós temos duas maneiras de fazer a divisão desse abdômen. Então, primeiro, né, é a divisão abdominal em 4 quadrantes, tá? Eu fiz um infográfico lá para vocês, também tem essa divisão lá, é extremamente importante. Por quê? Porque você pode, a partir desses quatro quadrantes, que é o quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo. É importante durante a ausculta abdominal, porque quando você dividir esse abdômen em 4 quadrantes, você vai com o estetoscópio 15 segundos em cada quadrante, 15 segundos nesse quadrante, 15 segundos nesse quadrante, 15 segundos nesse quadrante, 15 segundos nesse quadrante, para você verificar se nos 4 quadrantes tem algum som aumentado, né? Algum ruído hidroaéreo aumentado, diminuído, né? Às vezes o paciente pode estar queixando que não está evacuando, então é importante você dividir, né? E também para você localizar, se você sentiu alguma massa palpável, tá lá palpando o abdômen, sentiu alguma massa palpável, onde que você sentiu essa massa palpável? Ah, é no quadrante superior esquerdo ou é no quadrante inferior direito? Então é extremamente importante
avaliar o abdômen dessa forma. Dividir em 4 quadrantes. E a gente tem também, né, que também consta lá no infográfico para vocês, a divisão, né, do abdômen, né, no método das 9 regiões. Ou seja, aqui a gente sabe que cada região dessa pode estar relacionado com algum órgão ou com alguns órgãos específicos. Por que é importante a gente dividir? Porque cada região dessa o paciente chega queixando dor em uma determinada região específica, a gente pode associar, né, e suspeitar, né, por exemplo, de algum órgão que possa estar sendo acometido. Um exemplo claro que eu vou mostrar para vocês é o número 7, que chama fossa ilíaca direita. Às vezes o paciente chega queixando uma dor intensa na região da fossa ilíaca direita, né? Você comprime e solta, o paciente queixa muita dor, ou seja, lembra lá da anatomia do Cristiano. Na fossa ilíaca direita, né, a gente tem o apêndice, tá? Nessa região aí do 7. Então, se o paciente chega queixando dor na fossa ilíaca direita, você já pode pensar numa possibilidade, né? Isso não é critério para fechar diagnóstico, é lógico que vai ter alguns exames para auxiliar, mas você já pode pensar, suspeitar de uma apendicite, tá ok? Então, cada região dessa tem a sua importância, é extremamente importante saber, tá? Questão de prova garantido a divisão do abdômen. Futuramente, nas outras disciplinas, a gente vai aprender a associar com os órgãos, mas desde já, né, vocês têm que fazer essa relação, né, da disciplina de fundamentos com a anatomia, da disciplina de fundamentos com a fisiologia. Então, cada região dessa está envolvida com algum órgão ou alguns órgãos específicos. Então, a gente tem a região número 1, hipocôndrio direito, número 2, epigástrico, número 3, hipocôndrio esquerdo. Número 4, flanco direito. Número 5, mesogástrico. Número 6, flanco esquerdo. Número 7, fossa ilíaca direita. Número 8, região hipogástrica. E número 9, fossa ilíaca esquerda. Então, saber esses nomes são extremamente importantes. Então, a partir, né, daquela divisão dos 4 quadrantes, a gente vai realizar a ausculta abdominal, tá? E buscando identificar, né, os ruídos hidroaéreos, se estão presentes, se estão ausentes, se estão aumentados ou se estão abaixo do normal, tá? Novamente aí, a gente vai repetindo o que eu disse, ficar 15 segundos a cada quadrante desse, tá ok? E a condição normal é ao escutar no mínimo 5 ruídos por minuto. Então você ficou 15 segundos nesses 4 quadrantes, 15 segundos em cada quadrante, ou seja, 15 vezes 4, 60, 1 minuto, né? Então você vai fazer essa avaliação em 1 minuto. Né? O normal é auscultar no mínimo 5 ruídos por minuto. Ou seja, e aí isso vai mostrar para a gente se o peristaltismo vai estar normal, né? Se ele estiver abaixo de 5, vai estar diminuído, né, ou ausente. E se ele estiver muito acima de 35 por minuto, ele vai estar aumentado. Tá ok? E também a ausculta abdominal é fundamental para poder, né, auscultar alguns grandes vasos que tem ali, que passam ali, como a artéria abdominal, a artéria renal, a artéria ilíaca, a artéria femoral. Se o paciente possuir alguma anormalidade desses grandes vasos, um aneurisma, por exemplo, a gente vai sentir, né? A gente vai auscultar, a gente vai sentir pode até sentir durante a palpação, tá? Se não for um caso de um paciente obeso, tudo. Então, é extremamente também correlacionar novamente, é extremamente importante correlacionar novamente a anatomia com o exame físico agora que vocês estão realizando de tórax, de abdômen, de cabeça, tá bom? Futuramente dos membros, tá ok? E a percussão do abdômen. A gente vai, né, percutir esse abdômen, né, basicamente, né, nesses pontos que estão abaixo, formando, né, quase que um hexágono, tá ok?
vamos repetir, né? A percussão a gente já falou que consiste em alguns golpes. A gente coloca uma mão sobre o abdômen do paciente, assim como a gente fez lá no tórax, e consiste em alguns golpes em cima da nossa própria falange para poder auscultar esses sons que são emitidos. Então, o seu ouvido, você que está examinando o paciente, o ouvido não pode ficar muito longe da região do abdômen do paciente, tá? Tem que ser menor que 1 metro, tá? Você vai repetir, vai fazer 3 repetições, ou seja, vai bater 3 vezes em cada ponto desse, tá ok? Muitos profissionais também, a literatura também traz, que no sentido anti-horário, ou seja, você começa no quadrante inferior direito, né? Desculpa, você começa no quadrante superior direito, tá ok? É no sentido horário, não no sentido anti-horário. Você começa no quadrante superior direito e vai realizando essa percussão, tá? Passa para o quadrante superior esquerdo, depois desce para o quadrante inferior esquerdo e depois vai até o quadrante inferior direito, ou seja, no sentido horário, fazendo, né, esse golpeamento, né, fazendo essa percussão e no mínimo 3 repetições, né, sobre o seu dedo, 3 batidas sobre o seu dedo em cada ponto desse, tá ok? Nessa sequência. Se precisar de repetir, né, pode repetir também. Novamente aí, né, durante a percussão a gente vai verificar a presença de massas, a questões dos sons que a gente pode encontrar, né? O que a gente espera encontrar, né, de sons numa víscera, num órgão oco, né, num órgão, né, que não seja oco. A questão da ascite, né, que é o acúmulo de líquido na cavidade peritoneal, né, a intensidade de distribuição dos gases, ou seja, se o paciente está com muito gases. Então, tudo isso, através desses sons da percussão, a gente consegue ter uma noção e ir identificando. E isso a gente vai praticar lá no laboratório também. Tá? Aqui vocês podem ver, né, uma mão, né, sobre o abdômen do paciente, realizando a percussão abdominal. E a gente vai fazer por último a palpação. Então existem algumas técnicas, né? Palpação do fígado, que a gente vai ver na prática, né? Tá mostrando nas fotos aí, uma mão vai na região posterior, a outra na região inferior. Pede o paciente para inspirar, né, de forma profunda, segurar um pouco o ar, né? E você vai ali na região próximo ao gradil costal, tá? Ao gradil das costelas, vai tentar palpar esse fígado para poder ver se ele está aumentado, se o paciente sente dor. Tudo isso é importante também. Palpação do baço, uma mão também na região anterior, outra na região posterior, do lado onde se localiza o baço. Então vocês sabem porque vocês estão fazendo, né? Vocês fizeram anatomia e a gente vai tentar palpar e sentir, né, o baço e a questão da dor. Palpação da bexiga é extremamente importante. O enfermeiro na emergência palpa a bexiga o tempo todo para ver se o paciente está fazendo o que a gente chama, como vocês podem ver aqui, de bexigoma, tá? Ó, podem ver nessa imagem aqui, ó, a bexiga aumentada. Então você palpa para poder saber se o paciente está tendo uma retenção de urina, se ele não está conseguindo urinar, se você precisa de passar uma sonda nele, tá bom? A bexiga normal, geralmente, ela não é palpável, você não consegue palpar ela. E se ela tiver alguma obstrução, alguma distensão, se o paciente não estiver urinando, a bexiga estiver muito cheia, estiver precisando de uma sonda, né, ela vai estar no que a gente chama de um bexigoma, então ela vai ser palpável, tá? Se não estiver em situação normal. Então é extremamente importante também saber palpar a bexiga. Né? Tem alguns sinais importantes, né? Por exemplo, como o sinal de Bloomberg, lá no caso você vai fazer uma compressão na fossa ilíaca direita e vai soltar rapidamente, né? Quando o paciente tem alguma inflamação no seu peritônio, que a gente chama de peritonite, né? Ou alguma inflamação, infecção do apêndice, que a gente chama de apendicite, o paciente vai sentir muita dor. Então, chama sinal de Bloomberg positivo, o que é sugestivo, tá? Não é diagnóstico fechado de uma peritonite ou de uma apendicite. Tá ok? Então, novamente, é importante saber, né, quais órgãos estão, né, por detrás dessas 9 regiões do abdômen.
tá ok? Né? E também alguns achados importantes em relação às massas abdominais. A existência dessas massas, se você palpou e sentiu alguma massa em determinada região, é importante você estar investigando melhor e estar relatando isso. Então, pessoal, nossa aula termina aqui, tá? Nós vamos ver novamente de uma forma um pouco mais profunda na teoria, na sala de aula, mas também vamos praticar muito no laboratório todas essas avaliações de tórax e abdômen, tá ok? Forte abraço a todos. Até a próxima.